Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente não cansa de falar da importância de compartilhar o vídeo, porque você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, entendimento, por isso mesmo, ajudando a consolar as dores porque o mundo, né, vamos conversar, não está fácil, não é mesmo? E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar de autoaceitação. Pois é, o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Tem muita coisa, né? Sempre, claro, pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, para que a gente faça uma boa reflexão, não é mesmo? Bom, gente, olha, para falar de autoaceitação, a gente tem que entender que nós somos muitas vezes como crianças birrentas, insatisfeitas com tudo, não é? O que é insatisfação? É descontentamento, é desprazer, é contrariedade, é aborrecimento, e como nós não gostamos de ser contrariados, né? É a minha vontade que eu gosto que seja feita, né? Eu não gosto de ser contrariado, não é assim? Pois é. Para a filosofia espírita, para a doutrina espírita, insatisfação é um sentimento que pode ter origens diversas. Pode decorrer das nossas imperfeições morais, dos nossos desequilíbrios espirituais, até mesmo das provas que nós temos necessidade de passar para progredir, né? E como que a gente combate essa insatisfação? Pelo desenvolvimento moral, pela prática da caridade, né? Buscando objetivos alinhados com o Evangelho do Cristo, nos autoaceitando, né? Olha, a insatisfação, ela pode vir do orgulho, do egoísmo, da vaidade, desses vícios morais que muitas vezes geram na criatura humana insatisfação constante, né? Por quê? Porque o orgulho, o egoísmo, a vaidade nos direciona a buscar a felicidade naquelas coisas que são passageiras, que são materiais. E aí a gente não encontra uma satisfação, uma felicidade que seja duradoura, né? Por quê? Porque o nosso foco está naquilo que é passageiro, transitório. O nosso corpo morre. Se hoje eu sou rico, amanhã eu posso estar miserável. Se hoje eu tenho poder, amanhã eu posso ser, né, um subalterno mais subalterno que existe. Então, é preciso combater as nossas imperfeições morais, primeiramente compreendendo que nós somos espíritos imortais, criados pelo nosso Pai com o objetivo de chegarmos à perfeição. Outra origem da insatisfação são os desequilíbrios espirituais, a nossa falta de fé, a nossa falta de propósito elevado, né? A dificuldade que nós temos em lidar com os desafios, com os problemas, com as provações, né? Que às vezes geram em nós uma cota de angústia, de insatisfação. Gente, nós estamos ainda nesse imbróglio das horas aí, de planeta de prova e expiação, né? Passando aí por uma transição planetária para atingirmos aí os primeiros minutos da regeneração, né? Então, este período é um período de muito aprendizado para nós e com muitas oportunidades de nós evoluirmos espiritualmente, né? Então, a gente tem que encarar os desafios da vida, as dificuldades, como oportunidades de crescimento, de superação das nossas fraquezas, né? Desde que a gente consiga manter um mínimo de equilíbrio e também não percamos a nossa fé e a nossa esperança, né?
Emmanuel tem uma mensagem no livro Mãos Unidas, cujo título dá o tema da nossa reflexão de hoje, autoaceitação. E ele vai nos dizer assim: no capítulo da insatisfação, urge considerar que dispomos atualmente na Terra de avançadas ciências psicológicas, ensinando-nos a conhecer as deficiências e inibições dos outros. Entretanto, muito dificilmente reconhecemos com elas o impositivo de estudarmos, não apenas a fim de entendê-las, mas igualmente com o objetivo de aceitar-nos tais quais somos. Por quê? Emmanuel vai explicar para nós que a gente é muito fácil para a gente admitir o desequilíbrio e o desajuste do outro, né? Agora, e o nosso? E o nosso desequilíbrio? O nosso desajuste, o nosso egoísmo, a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa vaidade, né? Quando a gente passa por situações que são problemáticas, que nos trazem realmente aí desafios, muito frequentemente nós caímos em aflição, em rebeldia, e a gente aniquila oportunidades valiosas, né, de serviço que esses episódios, esses acontecimentos, essas experiências desafiadoras nos dão oportunidade. Cada um de nós, né, se coloca ali num degrau, né, na nossa jornada de trabalho, de elevação, para que a gente atenda aos desígnios da vida superior. Que esses desígnios são traçados em nosso próprio auxílio, para que a gente tenha condições de caminhar de forma mais acertada. Então, não adianta a gente reclamar do problema, não adianta a gente reclamar do desafio, não adianta a gente se rebelar, nem adianta a gente se afligir, né? A gente olha ao nosso redor, é muito fácil a gente perceber, a gente fala assim, esse ainda está doente, né? O outro ali, nossa, ele é um enfermo espiritual, olha, né? Caiu nesse vício, né? E este daí, olha, carrega desequilíbrios enormes. E aquele outro ali, ó, não consegue seguir uma instrução, não consegue pensar, né? Ainda muito ignorante, né? Na falta de conhecimento, né? E aquele ali, olha só, né? Quantos débitos será que ele contraiu? É muito fácil a gente observar isso. Agora, difícil é nós voltarmos os olhos para nós mesmos, nos compreendermos como filhos de Deus e passarmos a viver com a dignidade de sermos filhos de Deus. Porque se é verdade que nós temos o poder de escolher, nós temos livre-arbítrio, temos. E nós, quando estamos lá no plano espiritual, que nós ali ficamos sabendo das nossas mazelas, que nós olhamos para os nossos erros, né? Nós mesmos pedimos condições justas de reajuste. E a providência divina nos dá essas condições para que a gente receba novas oportunidades de trabalho, de aprendizagem, de reajustamento, de melhoria, de reequilíbrio, de renovação. E essas oportunidades muitas vezes surgem nestes acontecimentos difíceis, desafiadores, numa enfermidade, numa miséria, numa riqueza, que a prova da riqueza é dificílima. Muitos caem, a grande maioria não encontra forças para fazer o que é certo. Então, essas condições que nós encontramos na nossa caminhada, esses problemas, esses percalços, são oportunidades que nós temos de aprendizagem, não é? Agora, a gente teima em não reconhecer a realidade que nós vivemos, né? A gente está sempre de olho, né, na grama do vizinho é mais verde, não é?
E sabe o que que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente não reconhece a nossa própria realidade, a gente perde tempo, um tempo precioso. E a gente corre um sério risco de ceder à inveja, ao ciúme, ao desespero, ao ódio, à raiva, ao sofrimento. Há problemas que nós não temos a menor necessidade de passar. E a gente passa pela nossa invigilância. Porque a gente é incapaz de voltar os olhos para nós mesmos, enxergar os nossos defeitos, as nossas sombras, os nossos erros, e enxergar aquilo que a gente já tem de bom, desenvolver aquilo que a gente tem de bom e transformar aquilo que a gente tem de ruim em bom. Não é? É fácil fazer isso? Não, mas é necessário. Todo dia, todo momento. Senão a gente vai viver nesse eterno estado de insatisfação, né? Então, gente, vamos buscar o nosso desenvolvimento moral, o nosso aprimoramento moral, né? Buscarmos melhores valores. O mundo hoje está muito tomado pela facilidade de buscar o conhecimento. Nós temos na internet aí, internet funciona para os dois lados, gente. Tem coisas excelentes, oportunidades valiosas de aprendizado e tem muita coisa ruim. Eu tenho é que saber filtrar. Eu não posso comungar com ideias que são anticristãs, não é? Então eu preciso me dedicar a me esforçar para buscar valores, desenvolver a moral, né? Agindo no bem, praticando o bem, com caridade, com fraternidade, exercendo o perdão, a humildade, a renúncia, buscando conhecimento, buscando ter na vida propósitos elevados. Nós estamos muito imediatistas, vocês já perceberam? Até nas nossas relações, né? Tudo eu quero para agora. Tudo é neste momento. Eu não sei esperar. A gente não está sabendo esperar mais. E também a gente não está nem aí, né? Como humanidade eu estou falando. Né? A gente vai assim, né? Você conhece uma pessoa, começa a falar assim, mas se não der certo também tá bom. Se durou uma semana, duas, um mês, um ano, tá ótimo. Nós estamos deixando de lado a nossa responsabilidade em buscar propósitos mais elevados, encontrar um sentido para a vida que vá além das coisas materiais. É preciso aprender, de novo, a cultivar virtudes, a buscar as virtudes, a praticar o bem. É preciso fortalecer a fé, acreditar na justiça do nosso Pai, porque esta não falha. Né? Compreender que a vida continua. Nosso corpo morre, mas nosso espírito continua. E a gente vem de encarnação em encarnação buscando o nosso aprimoramento, buscando a superação das nossas dificuldades. Então tenhamos fé, Deus não nos desampara em nenhum momento. É preciso buscar o conhecimento e o autoconhecimento. O conhecimento, porque as duas vertentes nas quais nós evoluímos é intelectual e moralmente. Então, eu preciso buscar o conhecimento. E dentro do conhecimento, eu preciso buscar o autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim, me enxergar sem máscara, sem desculpa, sem vitimismo, enxergar quem eu realmente sou. É fazer como Santo Agostinho falou, gente. Começa fazendo assim, chega no final do dia, pensa, o que eu fiz hoje? Passa o seu dia limpo. Opa, isso aqui eu fiz errado. Amanhã eu vou consertar. É assim que a gente vai buscando se conhecer e corrigir os nossos erros. Autoconhecimento é essencial para a gente entender quem nós somos,
para entender aquilo que nos causa insatisfação, aquilo que nós temos ainda de vícios, de paixões, para transformar isso em virtudes. Entender que o caminho que nós temos que trilhar é o da prática da caridade, auxiliar o próximo, com solidariedade, com fraternidade, com compaixão, inclusive aquele que você não gosta, que você não tem afinidade, aquele que se diz seu inimigo. Se ele é seu inimigo e você tem a oportunidade de auxiliar, auxilie. E isso nos leva a compreendermos a aceitação e a resignação. A aceitação, porque, gente, a vida é feita de desafios, de superação de problemas. A dor, o sofrimento fazem parte do processo de evolução espiritual. Então, se eu aprender a lidar com os desafios, com os obstáculos, com os problemas, de forma mais madura, né? Buscando compreender o porquê aquilo está acontecendo e o que, que eu posso fazer para melhorar, o que, que eu posso tirar de lição daquele acontecimento, lidando aqui com a situação com um grau de resignação, de fé, de esperança e principalmente me autoaceitando como eu sou neste momento. Porque todos nós estamos evoluindo. Nós temos defeitos, e muitos. Temos alguma virtude? Já? Já. Mas temos defeitos imensos. Então não adianta eu olhar para mim e achar que eu sou perfeita. Não adianta eu olhar para mim e achar que eu sou só defeito, porque não sou. Nem sou perfeita, nem tenho só defeitos. Então é preciso olhar com honestidade, se autoaceitar realmente. Né? Emmanuel vai terminar este texto de forma brilhante, dizendo assim: ante as provas e tribulações que nos cerquem, aceitemo-nos como somos, a fim de extrairmos de nós com sinceridade o máximo de bem de que sejamos capazes na ampliação do bem geral. Por quê, gente? Porque, olha, a vida, ela é essa estrada maravilhosa para quem trabalha, para quem serve, para quem se aceita, qual é? Para quem se compreende, para quem se doa, para quem faz o melhor para o outro, para quem dá o melhor de si mesmo. Porque aí a gente vai se desvencilhando das nossas sombras. E a gente vai, então, ser capaz de nos engajarmos aí na jornada de autoaperfeiçoamento, de conquistar sempre mais luz. Então, olhe para você com sinceridade, sem máscara, sem véu. Olhe, se analise. Que você tem que você precisa melhorar? Ah, eu sou impaciente. Às vezes eu sou truculento. Ah, eu guardo rancor. É só olhando para nós, compreendendo a nossa sombra e a nossa luz, nos autoaceitando. Como Emmanuel diz, tais quais somos, é que nós seremos capazes de caminhar com mais segurança. Então, vamos pensar nessa questão, porque ela é realmente muito importante. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.